Olá, tudo bem? Aqui é o Rico do Encucado e nós vamos para mais uma videoaula, o Evangelho de Cristo no livro de Filemão. Aí nós temos as 4 lições desse currículo e hoje vamos ver a lição 4, um grande perdão. Muito importante lembrar das crianças desse grande quadro, e essa história de Filemão se passa no período da igreja, ok? Lembre as crianças que a Bíblia é um livro de uma única história, essa grande narrativa começa com as 4 cenas, criação, queda, redenção e eternidade, e depois vamos ali para a linha do tempo, que são os períodos, leis desde Gênesis até Apocalipse. E cada vez que você estuda uma pequena parte, um personagem, um trecho, uma história, alguns poucos versículos, como é o caso aqui da lição de Filemão, que nós temos 2, 3 versículos a cada lição, é importante a criança se localizar nesse enredo. Então, fale para as crianças que a história de Filemão se desenrola no período da igreja. Então, a igreja foi plantada ali, começou em Jesus, ali Atos 2, e depois Paulo sai em missões e alcança lá Filemão, ok? Então, é este o pequeno trecho que nós estamos estudando, e é aí que ele se encaixa no todo, assim a gente evita que as crianças vejam a Bíblia de maneira fragmentada. Aí está a folha de rosto com as principais informações, e aqui o objetivo principal, mostrar que Cristo nos dá um grande perdão por causa do nosso coração mau. Então vale a pena lembrar aí esse objetivo para nortear você na lição. E aí depois nós temos os pontos de apoio. Os pontos de apoio, eles ajudam você a dar um ritmo na lição. Eles ajudam você a ter começo, meio e fim. E você vai falar então, Onésimo cometeu um grande erro e precisava de um grande perdão. Mostra a imagem, fala um pouquinho sobre esse ponto. Depois, Paulo intercede pelo grande perdão de Filemão, lembrando como Cristo o perdoou. Mostra a imagem, fala um pouquinho desse ponto. E por fim, Jesus pagou o grande preço do nosso perdão com a sua própria vida. Então, o nosso perdão custou um grande preço para Jesus. Ele precisou pagar com a própria vida. Mostra a imagem e fale sobre este ponto. Dessa maneira, a sua aula ganha uma dinâmica correta, uma exposição bíblica clara para as crianças. Então, introdução, ponto 1, ponto 2, ponto 3, e aí, então, vá para a aplicação. Temos a dinâmica que vale a pena você fazer no começo, mas você também pode fazer no final, depende aí de como você organiza a sua aula. Lembrando que é importante você assistir o vídeo introdutório ao currículo. Nós temos um vídeo de introdução ao livro de Filemão. Então, assista esse vídeo para você pegar esse pano de fundo maior do livro de Filemão, da história dos personagens, e aí você vem aqui depois para assistir cada uma das aulas. Vamos então começar aqui a introdução da lição 4. Leia Filemão 1, 17 a 21, e comece falando para as crianças a respeito de erro, punição e reparação. Você pode usar até alguns exemplos, como um carro que quebra, ou um bandido que rouba e precisa ser preso, um carro que quebra e precisa ser consertado, um vidro que bateu uma bola lá e quebrou, ele precisa ser consertado. Todo erro precisa de uma reparação, de uma punição. E quanto maior o erro, maior a reparação, maior a punição. O pecado é um grande erro, por isso que ele precisa de uma grande punição e de uma grande reparação. Agora você imagine um erro tão grande, que somente a morte de quem comete o erro poderia ser uma punição e reparação justas. Fale para as crianças, dependendo da faixa etária que você está trabalhando, de maneira clara e objetiva sobre a punição para o erro do pecado, ok? Não deixe de explicar para a criança que o pecado tem uma punição e aqueles que creem em Jesus estão, então, desfrutando da graça de Deus porque
ele pagou o pecado em nosso lugar. O pecado, que é o coração, está lá pecaminoso, ele só se resolve com a cruz de Cristo. Por quê? É um grande pecado, é um grande erro e nós precisamos então de um grande perdão que está em Cristo. Quando eu falo é um grande pecado, não é a atitude pecaminosa. O que eu faço, eu deixo de fazer, mas é o coração mesmo, independente do que eu faço. Ponto 1. Onésimo cometeu um grande erro e precisava de um grande perdão. Filemão 1, 18, 19a. Se ele o prejudicou de alguma forma ou se lhe deve algo, cobre de mim, eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Paulo não, como a gente fala na linguagem popular, não passou pano para o erro de Onésimo. Paulo não tirou a importância do erro de Onésimo, ele reconheceu que Onésimo errou ao roubar Filemão. Tanto é que ele fala, olha, eu vou pagar, ok? Ele roubou, e isso foi um grande erro, inclusive ele poderia ser morto. Mas, quando Onésimo comete esse grande erro, sua atitude era uma consequência do seu coração pecaminoso. Quando nós fazemos algo errado, isso tem um fundamento, uma base, uma raiz, e nós temos que atirar no inimigo certo, e é o nosso coração pecaminoso. Paulo não ignora o grande erro dele, inclusive se oferece para pagar o prejuízo. Mas aqui tem uma questão muito interessante. Paulo se oferece para pagar aquilo que estava ao alcance de Paulo pagar, que era ali um prejuízo financeiro. O coração pecaminoso não tinha como Paulo pagar. Então, Paulo se oferece para pagar o prejuízo humano, aquele que estava ao alcance dele, fazer ali, juntar uma grana e mandar para Filemão. O arrependimento do pecado é importante, assim como lidar com as consequências do pecado. Deus perdoa e restaura, nós consertamos o que nós podemos consertar. Veja bem, alguns pecados nós não temos como consertar, já passou, já era, dependemos do perdão de Deus e da força dele para seguir em diante. Mas tem muitos pecados que temos que voltar e corrigir. Por isso que Paulo reconhece o erro de Onésimo e se propõe até a pagar. Novamente, isso é algo que dava para ser consertado. Essa dívida financeira que foi feita, né, que Onésimo roubou Filemão. Por ser um grande erro, Onésimo precisa de um grande perdão de Filemão, porque a questão do roubo levava ali, né, era proibido o roubo, não podia roubar, ele não podia pegar aquele dinheiro. Então isso levou ele a ficar em risco de morte. Mas esse erro Paulo reconhece e Paulo oferece então para pagar. Porém, Onésimo cometeu um grande erro e precisava de um grande perdão que não tem a ver com questão de grana. E a gente vai ver aqui agora. Que não tem a ver apenas com a questão de grana, né? Que foi a atitude que ele cometeu. Ponto 2. Paulo intercede pelo grande perdão de Filemão, lembrando como Cristo o perdoou. Olha só que interessante. Nós falamos aqui do roubo, né, de Onésimo e como atitude, e falamos do coração como o grande vilão, a base aí do pecado. Roubar é errado, ok? Não tenha dúvida que roubar é uma atitude errada. E Filemão nunca roubou, ele era um trabalhador honesto. Porém, ser honesto é obrigação, ele não está fazendo um favor para ninguém. Não roubar é obrigação, frise isso para as crianças. Filemão nunca roubou, ele era um trabalhador, isso significa que ele não estava fazendo mais que a obrigação dele. Mas Filemão também era pecador, por causa do seu coração. E ele recebeu também o perdão de Jesus. Filemão recebe da parte de Jesus o perdão, assim como Onésimo recebeu o perdão por causa do seu pecado. Filemão não tinha que acertar as contas com ninguém financeiramente, porque ele não roubou ninguém, não tomou essa atitude.
Onésimo tinha. Mas, apesar da diferença de atitude, eles tinham algo, existia algo que era igual nos dois, que era o seu coração pecaminoso, que dependia do perdão de Jesus. Se ele o prejudicou de alguma forma ou se lhe deve algo, cobre de mim, eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Agora o versículo 19 inteiro, e não mencionarei que você me deve a própria vida. Por que Paulo fala isso? Que ele deve a própria vida para Paulo, né? Que Filemão deve. Ele faz aí um jogo de palavras. Por uma questão muito importante. O perdão de Jesus vale a vida, vale mais do que dinheiro. E como você sabe, se você assistiu lá a nossa aula de introdução, Paulo é quem evangeliza Filemão. E quando Paulo vai falar de Jesus para Filemão, Filemão era um pecador perdido. Ainda que ele não roubava, que ele era um trabalhador, ele estava perdido por causa do coração pecaminoso dele. Com certeza ele tinha atitudes pecaminosas que Deus corrigiu, mas ele não roubava, mas ele também tinha atitudes pecaminosas. Porque o inimigo certo é o coração pecaminoso. O pecado é uma dívida impagável humanamente. O pecado é uma dívida que te lança nas trevas por toda a eternidade, para sempre. O pecado, somente em Jesus Cristo, sua vida, morte e ressurreição, temos o perdão e a restauração do pecado. Enquanto que o pecado é uma dívida que me lança nas trevas por toda a eternidade para sempre, somente em Jesus eu encontro vida. E essa é a mensagem que Paulo falou para Filemão quando evangelizou Filemão, quando falou ali de Jesus, quando compartilhou o evangelho, e Filemão então passa a crer, se torna então um seguidor de Jesus com o seu coração, independente das atitudes, que Deus corrige também, mas com o seu coração restaurado. Um grande perdão. É isso que Paulo está falando aí para Filemão. Lembre que você recebeu também um grande perdão de Jesus por causa do seu coração pecaminoso. Ponto 3. Jesus pagou o grande preço do nosso perdão com sua própria vida. Você poderia colocar ali também o nosso pecado, mas eu gosto de colocar o nosso perdão, porque o que nós recebemos de Jesus foi o perdão. Só que ele é de graça para nós, mas ele custou um alto preço para Jesus. Nosso coração é pecaminoso, isso gerou uma dívida com Deus. Nada e nem ninguém, a não ser Jesus, pode pagar essa dívida com Deus. O que eu faço com o meu coração pecaminoso? Coloco ele aos pés da cruz de Cristo, buscando dele o perdão. O nosso perdão custou a vida de Jesus. O nosso coração é pecaminoso, isso gerou uma dívida com Deus. Nada e nem ninguém, a não ser Jesus, pode pagar essa dívida com Deus. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para refletir sobre esta dívida que você tem, independente das suas atitudes? Fale para as crianças que quando elas fazem coisas boas, é a obrigação delas e elas devem fazer. Se elas estão fazendo coisas erradas, elas devem corrigir, elas têm que deixar aquilo que é errado e passar a fazer aquilo que é certo. Porém, o nosso coração pecaminoso, ele custou um perdão muito caro para Jesus, que foi a sua própria vida, um perdão para nós, ele entregando a sua própria vida. E isso independe das nossas atitudes. Isso independe de quem é bonzinho, de quem faz o que é certo, o que faz errado. Como eu disse, isso aí é outra área. Temos que fazer o que é certo. Temos que fazer o que é correto, temos que deixar os maus caminhos. Porém, o nosso coração criou uma dívida, ele tem uma dívida muito grande e só Jesus paga. E aí o que Paulo está falando para Filemão é o seguinte: eu recebendo o perdão de Cristo, uau, eu amo isso, que lindo, Deus me perdoa, me dá a segunda chance, ó, que legal, aleluia, glória a Deus. Agora eu tendo que perdoar os outros, eu faço aquela cara de, será? Ai, que coisa, né? Ah, eu não quero. E é isso que Paulo está jogando para Filemão. Ele está falando assim, olha, você tem que se animar da mesma maneira que você recebeu o perdão de Cristo, quando você tem que perdoar os outros. Então, tenha como base, né? Quando lembramos do perdão que recebemos de Jesus, e que grande perdão devemos também
perdoar as pessoas que nos ofendem e cometem erros conosco. Eu estava adiantando o slide aí. Era essa frase que eu estava começando a falar. Tenha como base das suas atitudes, então a base da minha atitude está no perdão de Jesus e não no pecado das pessoas. Eu quero aqui ressaltar, lembrar, frisar que não é fácil perdoar as pessoas. Não é fácil nós liberarmos perdão, não é fácil voltar como era antes, realmente difícil, mas perdoar não é um sentimento, não é eu acho, não é eu tô afim, não é eu tô sentindo. Perdoar é um mandamento. E a base da minha atitude para perdoar as pessoas está em Cristo, na cruz de Cristo, não está no pecado das pessoas. Porque se tiver no pecado das pessoas, eu não vou perdoar mesmo, vou ficar olhando para o erro, eu vou me sentir ofendido, tudo. Mas quando eu olho para Jesus, e a base da minha atitude está em Cristo, na cruz, na maneira que Ele me perdoou, isso deve fazer o meu olhinho brilhar para eu também perdoar as pessoas. E as crianças devem aprender isto desde bem cedo, desde que começam a entender a Jesus, a Bíblia e a vida. Nós que somos adultos, cá para nós, vamos falar aqui, né? Só entre a gente, eu que estou aqui passando a videoaula e você que está aí assistindo. É difícil, não é fácil, mas porque talvez a gente não aprendeu desde pequeno que a base está em Jesus. Inclusive tem um devocional do professor lá, para você fazer e se lembrar da importância de você viver isso que você vai ensinar para as crianças. Mas falha real para as crianças, não é fácil, é desafiador, mas temos que fazer, porque também não foi fácil para Cristo nos perdoar. Ele sofreu, ele morreu, e é aí que nós temos que olhar. Então estão aí os 3 pontos para você discorrer nessa lição com as crianças. E a aplicação é reconhecer nossa maldade e receber o perdão de Cristo. Então, fale para a criança que existe o perdão de Cristo, mas eu tenho que reconhecer que eu preciso ser perdoado. Muitas pessoas querem o perdão de Cristo, mas ele acha que não está errado, ele acha que não precisa ser salvo. Eu quero a salvação, mas quem diz que eu estou perdido? Então, falo, olha, sim, as atitudes erradas têm que ser corrigidas, mas nós temos que atirar no inimigo certo, que é o nosso coração pecaminoso, e eu tenho que receber o perdão de Cristo. E aí tem algumas perguntas para você interagir com as crianças. Lembre que nessa hora da aplicação, converse, fale, pergunte, escute, deixe as crianças falarem, instigue, né? Pergunte às crianças, provoque as crianças para elas trocarem aí uma ideia junto com você em cima dessas perguntas. E aí tem uma adaptação por faixa etária que te ajuda a dar aí um pouquinho mais eu sempre digo, né, uma cor mais para os menores ou para os maiores, conforme a classe que você estiver dando aula. É isso aí, Deus te abençoe, tenha uma boa aula, paz do Senhor. Se tiver alguma dúvida, manda no zap. Tchau, tchau.